frame da realidade, né? O tipo o código de programação que tá por trás ali, né? Muito louco isso, né? Insano. Então... E a gente... Só uma coisa que a gente tá falando sobre a visão. A gente tá falando sobre a visão. Se você for pensar nisso, cara, eu sei que são microsegundos, é uma coisa muito, muito rápida que não dá nem pra... É mais rápido que um piscar de olho, mais rápido do que qualquer coisa, mas você nunca tá vendo o agora, né? Você tá vendo sempre um passado, é um passado muito recente, mas o que chega no teu cérebro tem um delayzinho pequeno, mas tem. Então sempre você tá tendo uma visão do passado. Tanto que alguns teóricos, o pessoal que começa a pirar, fala que a gente não tem livre-arbítrio, porque quando a gente pensa em pegar um copo, na verdade, a decisão de tomar um copo é antes de você tomar a decisão de pegar um copo. Porque o teu cérebro está sempre analisando as coisas que você pode fazer. Em algum ponto, ele teve uma necessidade que você sentiu sede. Então, o teu braço, ele foi em direção ao copo antes de você... É muito louco, mas antes de você pensar em pegar aquele copo, essa decisão foi tomada antes de você querer pegar aquele copo. Então, a gente entra nessas aspirações, né? Sim, pô, com certeza. Tem uma equivalência disso, que não é exatamente o que você está falando, mas tem algo interessante, né? Que a gente tem, por exemplo, músculos de contração involuntária, né? Por exemplo, o coração, ele é um músculo. Ele tem um músculo cardíaco. Mas eu não preciso ficar fazendo força para ele bater. Ou pensar, né? Ou pensar, bata. Preciso... Inspiração também, né? Cara, você imagina, né? Só a gente pensando assim na engenharia do corpo humano, como ele funciona, e a gente está aqui pensando essa fronteira entre a ficção e a realidade. Imagina se, em vez do coração bater, você tivesse que ficar flexionando o seu bíceps toda hora, né? Imagina, você ficar fazendo força com o seu bíceps. Imagina você ter que fazer isso 24 horas por dia. Ia dar uma luxação terrível, né? Mas o coração não, ele está ali perfeitamente funcionando, porque tem um impulso elétrico que sai, que é o famoso feixe de risco, que faz o coração ficar batendo, né? E é interessante, porque a respiração, a gente pode querer parar de respirar, ou respirar mais rápido ou mais devagar, mas quando a gente dorme, liga o sistema automático, né? A respiração entra no piloto automático. Então isso também é interessante pra caramba, né? A galera olha assim o corpo humano como uma... normaliza tudo, né? É tudo normal. Mas é uma engenharia impressionante, né? Não só o corpo humano, mas os animais, seres vivos, né? E as células e por aí vai. Então... Você pensa dessas coisas que acontecem automaticamente, como respiração e coração, mas algumas coisas são aprendidas e a partir do momento que são aprendidas, você não esquece mais. É muito difícil você andar. Uma criança aprender a andar é difícil. A partir do momento que ela aprende a andar, tudo fica natural e ela não precisa pensar. Esse pé pra cá, essa mão pra cá, esse braço pra lá. Dirigir é a mesma coisa. Cara, quantas vezes você tá dirigindo e fala, cara, por que eu parei naquele farol, não parei? Como que eu virei aqui? Você tá indo pro caminho tão naturalmente. Antigamente, quando se mexia a marcha, hoje em dia os carros são automáticos, mas você engatava a marcha assim, automático. Você nem pensou, vou colocar a segunda, vou colocar a terceira. Não, era automático. Você mexeu a marcha, ligou a seta e tudo mais. Então, o corpo tem uma capacidade também de pegar essas questões que são repetitivas e transformar aquilo num padrão e seguir. É absurda, né? Então, você falou um negócio muito interessante, que você estava falando de andar é uma coisa muito complexa, né? E a gente vê como é que na robótica isso é um problema, né? Sempre você... Aí eles empurram... Contrapeso, né? Os caras dão um empurrão no robô para ver se ele vai cair ou não, e se ele cair, se ele vai aprender a levantar. Isso é muito interessante, porque aí a gente volta à questão do desenvolvimento da inteligência artificial, porque eu vou me referir agora ao livro Scary Smart, e a gente vai voltar à questão desse ataque hacker aí na defesa civil. Se você puder, Homer, botar pra gente aí Scary Smart, do Mohamed Gaudat. Scary Smart, assustadoramente inteligente. Esse cara era diretor de negócio do Google X, que é um setor ali meio secreto do Google, desenvolvimento de novas tecnologias. E nesse livro, ele dá um exemplo de como o aprendizado das máquinas é um negócio impressionante quando você compara com o aprendizado humano. Por quê? Para uma criança aprender a andar, geralmente ela faz ali várias avaliações instintivas, mas muitas vezes a mãe está ajudando, né? Pô, bota o pé aqui, faz assim, segura na parede, segura no carrinho, larga o carrinho agora, tá aí a capa do livro aí. Vilela, você que gosta de design, a capa do livro não tá lá essas coisas não, tá meio tosco, né? Mas o conteúdo é bom pra caramba. Mas funciona, funciona. O conteúdo é maravilhoso. Então, olha que interessante, Vilela, depois me comenta o que você acha disso, né?
A gente está falando aqui da velocidade do aprendizado da máquina, o famoso machine learning. Ele vai dizer que um braço mecânico, por exemplo, ele estava sendo treinado para pegar um copo. E aí ele não conseguia pegar o copo, amassava muito, quebrava o copo, ou então ele pegava muito leve, o copo caía, esbarrava no copo. Então, eram vários braços mecânicos ali e eles testando os comandos ali, a programação, mudando a programação, fazendo correções na programação. Só que aí o que acontece? Ao contrário da aprendizagem humana, vamos supor, Vilela, você tinha uma escola de arte e você está tentando repassar ali com grande dedicação, esforço, muitas horas, passar as técnicas que você aprendeu para os seus alunos. Na inteligência artificial ou na cibernética, nas máquinas, cara, quando um dos braços solucionou o problema, ele instantaneamente passou todo o passo a passo e o comando para todo o resto das máquinas. Ou seja, uma coisa que uma máquina aprende, pelo fato delas terem uma linguagem de comunicação comum, isso é instantaneamente passado para todas as demais unidades. Imagina que um ser humano descobrisse descobrisse a cura para o câncer. E isso instantaneamente fosse espalhado para o cérebro de todos os seres humanos. Cara, isso é muito louco. Isso é um pouco parecido com o que a gente viu naquela série insana lá, Vilela. Como é que é o nome da série? Pluribus. Tava lembrando disso. Pluribus. Onde todos os seres humanos são uma única consciência, ou seja, qualquer criança pode dirigir um avião, pode fazer uma cirurgia, porque ela faz parte dessa grande consciência e ela sabe o que o melhor médico que possa operar aquela pessoa, ela já sabe. Ela pode pilotar um avião porque ela está conectada com os pilotos e assim vai. Então, essa palavra pluribus, né, que é da pluralidade, vem de um conceito ali que está por trás da Constituição, aí a imagem da série, né? Aquilo ali é o pozinho que eles traduziram de uma imagem, de um código de programação que, na verdade, era uma instruções de uma fita de DNA que eles reproduziram, né? Só que escapou em laboratório e se espalhou para todo mundo e as pessoas começaram a viverem essa hive mind, né? Ou essa mente de colmeia aí, né? Eles receberam uma mensagem repetitiva do espaço e aí a galera tentando entender o que era aquilo, se era algum tipo de coisa, até que alguém entendeu que aquilo era um código para produzir um tipo de droga, alguma coisa, e daí esse código se espalhou, se infestou, foi passando de um para o outro, de um rato para uma pessoa e de uma pessoa para o mundo inteiro, né? Em questão de dia, de dias, acho que foram dias. Foi bem rápido. Dias. Não, foi muito interessante no início da série, logo no primeiro episódio, que eles recebem esse código e eles estão tentando interpretar o código, né? Aquela comissão ali de cientistas tentando analisar o código. Aí, de repente, um cientista fala assim, cara, eu entendi. Isso não é um código binário, não é 1 e 0, é um código quaternário. Cara, na hora que ele falou isso, eu virei pra minha esposa e falei, é o DNA, porque DNA é ATCG, são 4 letras, são 4 elementos ali que constituem DNA. Falei, caraca, então é instrução pra eles criarem uma fita de DNA. Falei, ferrou, porque o que acontece? Esse DNA, ele consegue escapar do laboratório, fica impregnado nos seres humanos, transforma os seres humanos numa mente coletiva. Ou seja, nessa série, isso vem dos Estados Unidos, né, do conceito e pluribus unum, ou seja, dos muitos fazer um, né, porque os Estados Unidos eram 13 colônias, as 13 colônias viraram uma única coisa chamada os Estados Unidos da América, é por isso que os Estados Unidos tem esse nome. Então é como se transformar a multiplicidade numa única coisa, né, toda a humanidade se tornar um. Só que nessa série, né, a gente já conversou sobre isso aqui, Vilela, no Ligando os Pontos, a gente está suspeitando que isso é uma reflexão ali meio filosófica sobre o progresso da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial é assim, o que um aprende, todos aprendem instantaneamente. E isso é um grande problema, uma preocupação, porque isso faz a curva de aprendizagem ser completamente geométrica e exponencial. Então, aí eu vou voltar ao nosso tema original, porque na live que eu fiz hoje ao meio-dia, uma espectadora, ela colocou assim, Daniel, estão dizendo que isso poderia, essa mensagem, essa invasão hacker, né? Falando sobre esse conteúdo de misantrópico, né? A humanidade é um problema, a gente tem a versão humanidade. Será que não é a inteligência artificial que está mandando essa mensagem para o ser humano? Falei, cara, a probabilidade parece que é pequena, mas se for, a gente está ferrado, né?
porque a gente atingiu a singularidade, a inteligência artificial se tornou autoconsciente e já está reclamando de nós. Aí você fala assim, pô, mas nós somos os criadores deles, né? Eles deveriam ter um pouco de respeito. Mas é aquela mesma tese do Friedrich Nietzsche, né? Da morte de Deus, né? Que o homem, Deus cria o homem e o homem mata Deus, né? Aquele objetivo do Nimrod com a Torre de Babel, né? Pelo menos segundo o livro História dos Hebreus do Flávio José, o objetivo da Torre de Babel era chegar até o trono de Deus para matar Deus e matar Deus porque Deus matou as pessoas no dilúvio, né? Vingar os seres humanos que foram mortos no dilúvio. Então, Vilela, a gente... o que você acha dessa ideia que essa mensagem misantrópica aí teria sido a própria inteligência artificial que autonomamente tomou essa decisão? O que você acha disso? São duas alternativas aí. Primeiro, se foi, então os governos estão escondendo, as big techs estão escondendo alguma coisa de nós. Já escapou do controle delas e elas não estão falando. E a segunda alternativa, que é o que eu mais acredito, que a gente ainda está um pouco distante dessa singularidade, dessa inteligência artificial geral, né? Onde ela teria consciência. Alguns teóricos acreditam que isso nunca vai chegar, que é uma coisa impossível. Então eu tô mais para essa segunda alternativa. Agora, cara, tem tanta coisa que a gente não sabe que acontece aí, que os governos, principalmente com um intuito bélico, segura para ela para ter uma ascendência maior sobre as outras nações e daí ganhar uma guerra ou ganhar uma disputa comercial. Então não dá para saber, né, Daniel? Não, loucura. E aí eu tô separando uma matéria aqui, até mandei aqui pro Homer aqui para depois ele botar. Elon Musk diz que nós já entramos na singularidade. Ele tá falando que já começou. Então, mas eu vi não foi o Elon Musk, talvez foi o cara da Amazon ou sei lá, ou outra pessoa, que eles colocaram que a singularidade vai ser atingida a partir do momento que a inteligência artificial gerar não sei quantos trilhões de dólares de lucro. Mas, cara, aí é outro conceito, né? Então não sei se eles estão se referindo ao lucro, ao que gera de grana, né? Não sei. No caso do Musk aqui, o que ele quis dizer é que essa ideia da máquina se tornar autoconsciente, o processo já começou. A gente já está vivendo o início dessa sequência de evoluções e transformações que vão levar a máquina a ficar autoconsciente. E aí, Vilela, que eu conecto essa teoria de que a mensagem de emergência da Defesa Civil poderia ter sido uma decisão autônoma da inteligência artificial. E aí você falou até no comentário, você falou só se o pessoal está escondendo alguma coisa que a gente não sabe. É um pouco isso que é a polêmica que está acontecendo nos Estados Unidos exatamente agora, da empresa Anthropic. Anthropic é uma empresa que foi criada ali pelo Dario Amodei, que é um cara que ele, junto com a irmã e com outras pessoas, saíram da OpenAI, porque eles estavam achando que a OpenAI não estava tendo os devidos cuidados com a segurança, e eles quiseram criar a Anthropic. Inclusive tem essa ideia do antropo, que é o ser humano, né? É até curioso, Vilela, eu não tinha feito essa associação, fiz agora, né? Porque a gente teve o ataque em nome da misantropia, e o nome da empresa é Antropia, né? Anthropic. Uma defende o ser humano e o outro é contra o ser humano, né? Eu fiz esse link aqui agora, é por isso que o nome desse programa é Ligando os Pontos. Agora você entendeu. Pois é. A gente vai conectando as maluquices da realidade aí, né? Tentando digerir e compreender o mundo. Então, Vilela, o que tá rolando? A Anthropic, já há alguns meses, começaram a sair notícias que eles criaram uma inteligência artificial que era tão potente, que é o Mythos, que hoje a gente já está na versão 5, que esse Mythos ele era tão poderoso que ele não poderia ser divulgado para ninguém, porque seria extremamente perigoso. O Mythos, inclusive, ele participou de uma inteligência artificial que se envolve num projeto chamado Project Glasswing. Deixa eu só citar e agradecer a galera, o Homer aqui, o Luciano, a galera da mesa. A notícia aí para vocês, depois quiserem pesquisar, do Elon Musk falando que já entramos na singularidade, né? Declarando este ano em que a inteligência artificial se tornará mais inteligente que os seres humanos e tudo mudará para sempre, beleza? Então, para você acha que a gente está inventando as coisas aqui, a gente está devidamente sempre trazendo a bibliografia, né? Porque muitas vezes, Vilela, deixa eu até fazer um parênteses aqui, ou um comentário.
às vezes, quando você traz uma quantidade legal de conteúdo, assim, que às vezes a pessoa não teve tempo de parar para ler, eu entendo perfeitamente a correria do dia a dia, né, a luta para pagar os boletos, né, para dar conta aí da jornada de trabalho, mas às vezes a gente traz uma quantidade, assim, de informações que são um pouco fora do comum, e aí entra um gatilho do efeito Dunning-Kruger. O que é o efeito Dunning-Kruger? Quanto menos uma pessoa sabe sobre um assunto, mais ela acha que sabe. Então, às vezes, o cara olha a gente conversando aqui no Ligando os Pontos, ele fala, cara, muita viagem, esses caras tão loucos, vai arrumar um trabalho, vai capinar um terreno. Você fala, meu irmão, o cara entra numa dissonância cognitiva quando ele escuta certas coisas, que ele fica assustado e ele parece que ele aciona um sistema de defesa, assim, deve ser mentira isso. Ele entra quase que num estado de negação, né? Ele, cara, isso não pode ser verdade. Então, meus amigos, escutem com carinho o que a gente fala aqui, porque é tudo fundamentado. O que é especulação, a gente fala que é especulação. O que é documentado, a gente mostra ali a documentação. Então, presta atenção. Eu vou falar agora um projeto que eu não sei se você já ouviu falar, Project Glass Wing. Glass de vidro, wing de asa. Project Glass Wing. Esse projeto, o que ele fez? Ele pegou o Mythos, que é essa super inteligência artificial da Anthropic, e eles decidiram que essa inteligência artificial é tão poderosa que ela é perigosa, a humanidade não pode ter acesso a ela, e eles somente deram acesso a essa ferramenta para empresas de infraestrutura crítica, defesa cibernética e pesquisas biomédicas avançadas. Ou seja, o Vilela acabou de falar aí, só se tem alguma coisa aí que eles não estão apresentando. O Mythos é um exemplo disso, Vilela, que é algo que é tão poderoso, mas tão poderoso, que eles falaram, isso aqui não pode cair na mão das pessoas, né? E a gente volta naquela ideia que o que a gente usa de tecnologia, seja do GPS à inteligência artificial, é claro que a gente usa só a xepa, né, meu querido? Você acha que os caras vão liberar as coisas mais potentes para nós? Pensa no carro que você usa. A gente não usa a melhor tecnologia de carro. A melhor tecnologia de carro está sendo usada nos mais altos níveis, ou na Fórmula 1, por exemplo. Então, o que a gente usa no dia a dia é sempre uma versão muito simplificada, chinfrim. Agora, lá no alto escalão, tem coisas loucas como o Mythos, né? Então, por que o Mythos é tão poderoso? Ele é capaz de fazer tarefas autônomas longas, ou seja, você chega para ele e fala assim, cara, eu quero que todo dia, às 6 da manhã, você levante para mim as notícias mais importantes e você faça uma interpretação dessas notícias como se você fosse o Geoffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial que ganhou o Nobel por causa disso. Então ela vai ficar eternamente fazendo aquilo, tarefas muito longas. Ou então, eu quero que você crie um filme todo de inteligência artificial para mim, contando a história desse roteiro. Aí você faz o upload do roteiro e ele fica ali meses trabalhando. Isso é uma coisa que a inteligência artificial hoje, que a gente usa, ainda tem esse problema. Ele não consegue ficar muito tempo numa tarefa, ele interrompe o serviço antes. O Mythos consegue fazer isso e o Mythos ele consegue também descobrir vulnerabilidades em sistemas de cibersegurança. Isso aí é muito perigoso porque é mais ou menos o que aconteceu aqui nesse caso da Defesa Civil. Porém, Vilela, deixa eu só falar para a galera aqui que essa questão da Defesa Civil que a gente teve aqui no Brasil, que é o tema da nossa conversa hoje, pode ser que não tenha sido um ataque hacker muito avançado. Por quê? Tem um perfil no Instagram, que é o International Cyber Digest, que é um perfil que trata aí de assuntos de cibernética e tal. Nesse perfil saiu um estudo hoje à tarde falando sobre esse ataque hacker aí do nosso sistema aqui de defesa civil. O que eles disseram foi o seguinte, eu queria depois ouvir sua opinião sobre isso, Vilela. Eles estão dizendo que o hacker não precisou invadir o sistema principal diretamente, porque ele usou a própria senha e os acessos que foram roubados de um funcionário do governo que trabalhava com infraestrutura de tecnologia da informação. Esse funcionário fez várias coisas erradas. Por exemplo, ele usava um computador gamer da casa dele, que tinha até luz RGB, para trabalhar em coisas secretas ali, sigilosas do governo. Ou seja, vulnerabilidade. Segundo, ele estava rodando o Windows 7, que é um sistema antigo que sem suporte desde 2020. Não tem mais suporte. O computador do cara não tinha antivírus, ele não usava autenticação de 2 fatores e ele estava baixando programas pirateados. Microsoft Office craqueado, jogo hackeado. Ele guardava senha de VPN do governo no navegador dele. Ou seja,
O cara entrou com um vírus ali, que é o InfoStealer, roubou tudo do que tinha no computador do cara, sem acesso VPN, GitLab, e-mail, e o hacker usou essas senhas antigas que ninguém mexia, ninguém trocava há anos, para entrar no sistema de alerta do governo. O que você achou disso, Vilela? Cara, esse é o problema. Você pode colocar o sistema mais seguro possível, colocar travas, colocar criptografia. Se tem um idiota qualquer que faz uma besteira, tudo cai por terra, cara. Sabe? O cara anota na caixa da pizza a senha. Aí vem um cara e descobre. Quantas vezes o pessoal pegou o lixo da galera e descobriu senha, descobriu como acessar alguma coisa, pegou documentos importantes. Então, assim, cara, nada é a prova de erro. Nada. E com o computador quântico, então, a galera tá supondo que esquece banco, esquece senha de banco, esquece criptografia de... A própria moeda, a cripto, vai ficar balançada, né? Porque, cara, você embaralhar e colocar senhas e tudo mais, coisas que computadores normais demorariam 100 anos, 200 anos, 1000 anos, em segundos um computador quântico vai conseguir derrubar qualquer sistema. Então, assim, a gente vai para um mundo muito louco. Claro que, ao mesmo tempo que uma tecnologia avança, os criminosos também avançam, e aí vai uma briga de gato e rato, um fica tentando bater o outro. Mas é isso, Daniel, sempre vai ter um cara que estraga tudo. É por isso que eu tenho medo de deixar muito poder na mão de um cara. Você pega aquela maleta, né, que todo presidente tem acesso, que lá tem para ele disparar o míssil para o grande holocausto final, né? Fazer uma guerra nuclear. Como chama? Basquetebol. Basquetebol é o nome da maleta. Eu acho que não é isso, né? Alguma coisa parecida, né? Eu acho que eu acho que o Homer tem alguma coisa parecida com isso, né? A maleta de basquetebol, não sei, alguma coisa assim. Cara, tá na mão de uma pessoa. Só que aquilo pode ser acessado por outra pessoa. Não sei, cara. Lembra dos Jogos de Guerra? Aquele filme baseado numa guerra nuclear que quase aconteceu nos anos 80? Eles falaram de nuclear football. É futebol mesmo. Nuclear football. Futebol, alguma coisa assim. E teve aquele filme de guerra, os Jogos de Guerra, né? Que é baseado numa guerra.